Bom, pessoal, acho que já está gravando. Bom dia a todos novamente. Bom dia a todo mundo que foi chegando agora por último, que eu ainda não dei bom dia. Estava tentando dar bom dia um a um aqui no chat, mas eu me perdi, eu já não me lembro mais aonde eu parei o bom dia, tá? Então, vou dar um bom dia geral aí para todo mundo que foi chegando, tá certo? Pessoal, sobre as questões da atividade final, né? É importante vocês estarem aí em contato com os tutores para qualquer dúvida. Eu também estou em diálogo com eles, né? Para que a gente possa proceder da melhor maneira possível. Mas eu gostaria de lembrá-los, de falar um pouquinho, que essa atividade sobre a BNCC, que é essa atividade em grupo, ela vai estar muito aqui presente na nossa aula de hoje. A minha ideia é fazer um compilado ali de coisas que vocês já podem se inspirar nessa para fazer essa atividade. Então, inclusive, eu vou até falar, né, depois o Elvis, que está gravando ali, depois com o Cláudio, para ver se colocam essa aula online o mais rápido possível para vocês lá na plataforma, lá no YouTube, para que vocês, para quem faltou, né, a aula, também tenha acesso a esse compilado, né? Só fazendo um recado, né? As atividades estão previstas para o dia 30 de maio, né, da disciplina. Essa data está estabelecida por conta do fim do calendário da disciplina, né? Então, essa é a nossa última aula da disciplina, nossa última aula online, né? E já quero, né, reiterar aqui e agradecer a companhia de vocês nesses 4 sábados, né? A participação de vocês tem sido muito profícua, tem sido de um aprendizado muito grande para mim, de troca de experiências. Espero que tenha sido para vocês também, que esteja sendo para vocês também um momento de encontro, né? Que eu sempre entendo aula como encontro, né? E por mais que é um modelo que eu nem gosto tanto de trazer um slide, ficar falando coisas para vocês, mas infelizmente o remoto acaba limitando a gente um pouco nesse sentido, porque eu geralmente gosto de trazer questões geradoras e tentar fazer mais uma conversa. Então, sempre deixo muito aberto para a participação de vocês. No meio dos meus slides podem me interromper e participar, como sempre, né? Na semana passada eu achei ótimo, porque a gente saiu dos slides, começou a conversar tantas coisas que a gente não precisou deles, do meio da aula em diante. Isso foi maravilhoso. Isso mostra a potência que é a sala de aula, mesmo virtual, né? Ser uma sala de aula como uma tessitura narrativa, como um encontro de experiências, né? As geografias do encontro, né? Inclusive, quem quiser pesquisar sobre geografias do encontro, tem bastante coisa aí. Já temos textos dessa epistemologia aí publicados em artigos e periódicos nacionais, tá? Eu gosto dessa perspectiva, que é uma perspectiva humanista, mas que não deixa também de ter ali seus pontos críticos a determinados tipos de aula, a determinados tipos de posicionamento em relação à questão docente e aluno, né? E essa dinâmica da sala de aula. Então, fiquem muito à vontade aí para fazer essa busca, uma dica aí para vocês. Pessoal, sejam todos, então, muito bem-vindos. Eu vou colocar aqui para a gente começar a apresentar, para não perder muito tempo, mas fique aberto novamente esse nosso espaço para que todos vocês possam participar a qualquer momento, tá? Da nossa aula. Tá aparecendo para vocês? Sim, tá Sim? aparecendo. Tá. Sumiu, voltou. Porque eu voltei quando eu volto na sala de vocês, aí a tela some. Eu vou pôr em tela cheia e vou fazer o teste de se tá passando. Tá passando os slides? Sim, tá passando os slides. Se vocês perceberem que não tá passando, me avisem. Eu vou tentar falar sempre assim, ó, passei o slide, tá bom? Para vocês verem se não dá aquele probleminha de travar. Pessoal,
como eu disse para vocês, a aula de hoje ela está muito, assim, eu tentei trazer algum compilado aí de inspirações, de possibilidades, para que vocês pensem aí já a última atividade, né, da disciplina, atividade em grupo, que trata aí de uma análise da BNCC, né, que é um currículo que está sendo implementado nos estados, no município, na rede federal, está impactando os cursos de formação de professores, em breve vai impactar os cursos de pós-graduação como esse que vocês estão, né, que também é de formação continuada, né, de professores, que é um documento que gerou todo um contrassenso, toda uma discussão e todo um impacto nos últimos 5 ou 6 anos nas discussões educacionais, nas políticas educacionais, né? A BNCC, bom, esse slide só queria dar os créditos, né? Algumas coisas desses slides, eles foram produzidos em conjunto meu com o trabalho com a professora Lúcia Cavalieri, aqui da UF também, da Federal Fluminense em Niterói. Então, algumas coisas eu tirei de uma produção conjunta minha e dela. Então, estou dando aí os devidos créditos, tá bom? Falar rapidinho, né, da base, eu acho que todo mundo já conhece um pouco, então não vou ficar muito preso à base em si, né, mas é um processo previsto ali na LDB, né, desde 96, a base já estava prevista dentro de um processo de constituição de legislação educacional, né, e se a gente pensar que ali nos anos 90 nós tínhamos na LDB, na criação da LDB e das diretrizes curriculares nacionais, logo depois, uma forte influência do FMI e do Banco Mundial, né, sobre a legislação educacional brasileira. E se você prevê a base desde já com uma influência como esta, né, lá em 96, né, é óbvio que essa influência ela não se esvaziou, né, não se dissipou ao longo do tempo. Né? Então, essa influência é muito importante que a gente demarque dentro dos documentos da legislação educacional brasileira desde os anos 90. Né? E a base, ela está diretamente relacionada com o movimento que surgiu, não me lembro se foi em 2006 ou 2007, algo assim, que é o movimento Todos pela Educação. Né? O Todos pela Educação, com esse nome muito bonito, né? Que parece mega democrático, né? Estou sendo irônico, obviamente. Ele foi liderado por uma série de instituições, uma série de empresas, né? Que vão ali ser as mães aí da base, né? Da Base Nacional Comum Curricular. E o Todos pela Educação, ele firma uma influência sobre o Estado brasileiro, né? Com a parceria com então, o ministro da Educação, Fernando Haddad, né? que levou o Todos para a Educação para dentro do Ministério, para dentro das políticas públicas educacionais do país. O Todos pela Educação, ele se coloca como um movimento social. Né? A gente falou tanto de movimentos sociais na aula passada, né? De movimentos do campo, movimentos da cidade. E aí, o Todos pela Educação, se vocês acessarem a página, eles colocam como um movimento social, um movimento da sociedade civil, eles adoram esse nome, né, da sociedade civil, para pensar a educação do país, né, e sempre com aquele discurso de melhorar, né, aquilo que a gente chama de, entre aspas, qualidade, né, da educação do país. Que, na verdade, é o que, para eles, é a qualidade da educação, né? Mas é sempre bom, né, nós questionarmos isso. Será que é um movimento social, né? Mas de qual sociedade? De qual projeto de sociedade nós estamos falando quando a gente pensa o Todos pela Educação como um movimento social? Lembrando que eu não acredito que o Todos pela Educação seja um movimento social, tá, gente? Eles se autodenominam assim. E aí eu sempre trago o Tomás Tadeu, por mais que ele seja clichê, vocês já estão, né, na escola, muitos de vocês concursados, né? Outros ainda
temporários, contratados, né? Ainda em Minas, eu acho que ainda usa, né, o termo designado, né? E eu fui professor designado por muitos anos. Quando a gente vai prestar um concurso, o Tomás Tadeu está sempre lá e sempre despenca aí nos concursos, mas ele é muito profícuo, muito aplicável no sentido de que a gente pensa o currículo, né, para além daquele documento prescrito, né? O currículo não é só uma série de conteúdos, de habilidades dispostas num documento em PDF, né? Eu mandei lá no roteiro da atividade, tem um link para vocês acessarem a base completa na íntegra, né, em seu PDF. O currículo não é só um documento, né? Ele está para além, né, de uma questão totalmente técnica, ou seja, um conteúdo a ser executado na escola. Não é isso o currículo, né? O currículo está implicado em relações de poder. Então, sempre um currículo vai aí transmitir, né, visões próprias de uma sociedade, visões particulares daqueles que estão no poder naquele momento, por isso que o currículo é sempre mutável. Então, agora a gente tem a base, daqui 10, 20 anos nós vamos ter provavelmente outro currículo com outros interesses, né? E o Tomás Tadeu vai colocar que o currículo produz identidades, exatamente porque ele vai ter essa força, né, de produção, de criação e de reprodução, na verdade, de visões sociais. Né? E aí, consequentemente, isso implica em identidades. Ou até mesmo, né, como a gente falou na aula passada, de silenciamento de identidades. Né? Algumas identidades podem ser silenciadas no currículo também. Alguém levantou a mão? Sou eu, professor. Bom dia, Kelly. Oi, Kelly, bom dia. Bom dia. Dentro desse panorama que o senhor está falando, o senhor é a favor de currículos estaduais ou nacionais? Ou cada um tem que seguir a sua realidade, inclusive municipal? Olha, Kelly, eu acho o currículo, enquanto política pública, ele é necessário, né? Eu acho que o modelo brasileiro até tem o seu valor no sentido de que nós não temos, por mais que a base esteja tentando fazer isso, né? A base, e esse é o grande problema da base, né? A base ela tenta fazer algo comum nacional. Olha o perigo disso, né? De considerar todos, né? O Brasil inteiro como algo comum e nacional, né? Silenciando as diversidades. Mas historicamente o Brasil tem a produção de currículo como política feita nos estados e municípios. E isso, pelo ponto de vista pedagógico, é mais adequado quando a gente pensa a adaptação desse conteúdo às realidades locais, né, e ao diálogo com as comunidades. Mas o currículo que eu sou a favor mesmo, né, eu acho que a gente precisamos ter uma regulamentação, claro, nacional, estadual e municipal para o currículo. Ela é necessária e ela deve ser constantemente debatida e transformada, né? Então, ela não é algo dado, pronto para a sociedade, mas o currículo que eu acredito que é aquele que vai fazer diferença para o nosso aluno, que vai fazer diferença na nossa prática docente, é aquele currículo tecido no encontro e no dissenso nosso entre professores, entre o trabalho coletivo cotidiano, entre o trabalho construído dentro da escola, né? Na possibilidade e no investimento em estrutura para que a escola possa construir o seu currículo, porque isso é importante. Né? O que nós temos historicamente construído como política no país é os estados e municípios e o governo federal criam documentos e não conferem estrutura para que as escolas produzam seus próprios currículos. E aí as escolas acabam reproduzindo o currículo só. Né? Não dá condição de trabalho para o docente ser autor da própria aula, produzir seu material didático, produzir sua intelectualidade. Né? Então, não temos essas condições de autoria da profissão docente. Né? Então, esse currículo é o que faz diferença. E quando a gente olha
para nações que são consideradas aí com índices melhores de educação, nós temos maior autonomia, sobretudo em nações europeias, dos institutos, das escolas públicas, para a produção dos seus próprios currículos. Então, você tem currículos nacionais, tem currículos, por exemplo, eu fiz o estágio na Espanha, do meu doutorado. Lá, você tem um currículo nacional, você tem um currículo também nas províncias, né? Porém, os institutos, que são as escolas de ensino médio ou as escolas secundárias, né, que seriam o equivalente ao nosso fundamental, eles também possuem condições de produzir o seu próprio documento curricular, o seu próprio, seus próprios espaços ali de autonomia, os seus próprios projetos adequados à realidade local. E as necessidades e a autoria docente, a intelectualidade dos docentes que estão naquela escola. Então, olha como é diferente esse sistema. E olha que o sistema espanhol nem é um dos mais bem falados, bem quistos aí. A gente tem outros exemplos. Então, o currículo que eu acredito é aquele produzido pelo professor no seu cotidiano na sala de aula. Infelizmente, nós não temos esse currículo ainda como política, né? E isso é o que deixa a desejar aí no Brasil, em termos de currículo, na minha opinião. Respondi, Kelly? Sim, professor. E às vezes até os próprios alunos são tão arraigados naquilo ali que está no livro que se você pular um capítulo, ele, ué, o que é isso, professor? Porque tá já... Você não pode nem, talvez, nem pular, você não pode nem começar de trás para frente. Nossa, é um caos. É um caos começar de trás para frente, porque você acha que o capítulo 7 tem que vir primeiro do que o capítulo 2. Então, para os alunos, isso é impensável. Né? Vão no coordenador e fala que o professor tá louco. E aí, isso é engraçado, Kelly, porque isso é uma concepção da sociedade, né, de currículo. Essa concepção aqui, ó, dessa primeira citação aqui do Tomás Tadeu, a sociedade entende o currículo como técnica, como um protocolo a ser seguido. Né? Então, essa é uma narrativa difícil de ser disputada com a sociedade, porque é uma concepção enraizada historicamente, né? Então, é muito difícil para quem está fora do ambiente escolar, do espaço escolar, entender que o currículo não é um protocolo a ser realizável, né? Ele é uma diretriz, né? Eu acho que eu gosto... Por mais que a gente, nos anos 90, tenha criticado tanto as diretrizes, nos anos 90, anos 2000, né? Mas elas eram diretrizes, eram baseadas em Vygotsky, né? Tinham uma outra pegada, e agora veio a base e a gente queria voltar para as diretrizes, né? Mas a gente tem esse movimento na sociedade que entende o currículo como algo executável. E a base vai servir muito a esse interesse social. Esse é um ponto crucial, né? A base ela vem com atender essa demanda da sociedade, porque a sociedade foi convencida pela propaganda, né, pela mídia propriamente dita, de que a escola não ensina aquilo que é necessário. Né? Tem essa concepção social construída aí. E aí a base vem com um discurso de que vai estabelecer aquilo que é necessário, aquilo que é comum e nacional, né? Que é básico, né? Por isso base. E vai estabelecer isso como técnica, ou seja, como algo a ser executado, como um protocolo, como se a gente fosse médico, que tem um protocolo de atendimento para determinado sintoma, para determinada doença, né? Então, só que o nosso trabalho não é um trabalho técnico como o do médico, né? Nem o do médico é tão técnico, porque a gente sabe já que a medicina também tem outros ramos humanistas, né, dentro da medicina, mas o nosso é bem menos técnico. Estou comparando esses dois trabalhos. Nosso trabalho não é esse de executar determinadas técnicas e protocolos para serem executados na sala de aula. Até porque cada aluno, mesmo com um protocolo, a gente está vendo aí a dificuldade de estabelecer protocolos para respeitar uma pandemia, né? Imagina a aprendizagem, que ela é subjetiva, que ela é experiencial, que ela é construída
processualmente, né? Então, é mais difícil ainda. Passei os slides. Passou para vocês? Sim. Pessoal, isso daqui foi algo que eu montei junto com a Lúcia, tá? Esses aqui são créditos. Esses aqui são os mantenedores do Todos pela Educação. Lembrando que Todos pela Educação é quem vai construir a base, é quem vai gerenciar, usando o maquinário do Estado, usando a estrutura do Ministério da Educação, inclusive ainda dentro da gestão do Fernando Haddad, depois do... Foi o Mercadante, né? Depois do Fernando Haddad. Vai usar a gestão do Ministério da Educação, essas empresas, para gerenciar a construção da base. Por que essa imagem, eu gosto de mostrar essa imagem e perguntar, fazer algumas perguntas para esse slide, né? Porque qual que é o interesse da De Pascoal, que é uma empresa de manutenção automobilística, né? Qual o interesse que a De Pascoal tem em manter um movimento pela educação? Qual o interesse que a Natura, uma empresa de cosméticos, tem em educação? Qual o interesse que a Gerdau, que é uma empresa que produz aço, né, que produz materiais de aço, qual o interesse que uma empresa de aço tem, né, sobre a educação? A Vivo, Telefônica, né? Os bancos, né? O Santander, o Bradesco, o Itaú, né? Com 2 instituições, né? O Unibanco, que também é do Itaú, né? Qual o interesse bancário em manter um movimento sobre educação no país? Porque, assim, não sei se isso incomoda a vocês, né? A mim me incomoda muito olhar para essa imagem, né, e não ver nenhuma instituição pública, um sindicato de professores, não vemos nenhum instituto de pesquisa público, né? Nós temos fundações privadas que a gente sabe que até realizam pesquisas, mas realizam pesquisas, as pesquisas que eles querem, né? E a gente sabe que essas empresas têm ali, né, uma série de interesses fiscais, claro. Ao colocar dinheiro na educação, em primeiro plano, você vai ter isenções fiscais. Mas aí eu me pergunto quais os interesses em segundo plano dessas empresas que atuam em ramos tão distintos, né, da educação. Que a gente pode até pensar, o Itaú tem lá a empresa de tecnologia Itaú Tech, que pode ter interesse de produzir material, tecnologia depois para aplicar a base. Pode ser, ainda dá para imaginar algum interesse ali do Itaú. Mas por que a Natura, que produz cosméticos, eles vão querer vender o quê? Creme para o professor? Vai ter revistinha da Avon, da Natura, porque a Natura agora é dona da Avon, né? Vai ter revistinha nas salas de aulas? Será que é esse o interesse? Entenderam? Não é, obviamente, né? A De Pascoal vai vender carro para o professor, vai vender plano de manutenção automobilística. O que vai fazer com a educação? Qual é o interesse de investir em educação, né? Dessas empresas? Aqui nós temos outros parceiros, né? Que não são os mantenedores, mas são parceiros. A diferença é muito pequena entre parceiros e mantenedores, mas são outras empresas aí que aparecem, outros institutos, e aí você entra mais outro banco, HSBC, novamente o Itaú Cultural, né? Nós temos aqui em destaque a Rede Globo, né? E a Fundação Roberto Marinho. Nós temos também em destaque aqui a Moderna e a Saraiva, as duas maiores editoras, né? De livros didáticos do país.
Nós temos o Futura, o canal Futura, que produz videoaulas, aí faz até um pouco mais sentido, né? Qual que é o interesse do Futura em educação? A gente sabe que tem, né? Mas alguns outros interesses ficam muito escusos aí dentro dessas empresas. E, novamente, eu chamo a atenção para vocês da ausência de instituições públicas. Nós temos aqui uma série de fundações culturais vinculadas a empresas, ou mesmo as empresas diretamente vinculadas, né? Mas nós não temos instituições públicas, instituições de pesquisa, instituições representativas dos professores, instituições representativas das pesquisas em educação. Nós não temos universidades, nem as universidades privadas foram chamadas aqui, né? Então, o que é, assim, surreal, né? Então, fica aí o questionamento para vocês dessas imagens que eu sempre trago esses 2 slides que eu produzi com a Lúcia, porque eles são chocantes. Aí, sempre que eu passo eles e falo sobre eles, eu me sinto rasgado, assim. É absurdo. Gente, desculpa as paralisações, é que eu estou bebendo bastante água. Desde o meio da semana eu passei mal, tive que ir no hospital. Estou melhor agora, estou aqui com vocês. Mas a garganta ainda está pedindo bastante água, tá? Diante desse cenário, alguém quer Professor falar? Diego, posso só dar uma palavra? Sim, por favor. Que apareceu ali, né, os parceiros e também os mantenedores, por exemplo, o Unibanco, e que acredito que a maioria dos alunos, né, que são professores, né, eles tiveram acesso semana passada a uma lista que acabou vazando com o nome de todos os professores do estado, com o acesso ao aplicativo Conexão Escola, que é o aplicativo que está sendo usado durante o período remoto. E, até então, não conseguiu encontrar um responsável. Nenhuma dessas empresas, né, que fazem parte, estão querendo assumir a culpa, que vazou esses dados com o nome dos professores, todos os professores do estado, quem teve acesso, quem não teve, quais dias tiveram acesso, quantas vezes por dia. E pelo que ficou definido, assim, ou até então que se sabe, foi quando o Instituto Unibanco estava trabalhando com esses dados e que ocorreu o vazamento. Mas até então não tem nenhuma resposta para a gente. Ficou muito, como se diz, vazou sem querer, mas com certeza com interesse atrás, né? Era só isso que eu queria comentar. Obrigado. Quem falou, perdão, não peguei seu nome. Oi, Maicon. Oi, Maicon. É porque eu estou no slide, eu não vejo quem está falando, tá? Eu não estava sabendo dessa história, gente. Nossa. Bom, a gente sabe que essas empresas elas lidam com os nossos dados de uma maneira inimaginável pela gente, né? Nós temos dados aí, os algoritmos estão aí para provar que os dados são utilizados até pela nossa voz, né, gente? Se eu falar que, meu celular está aqui do meu lado, se eu falar que viagem para o Nordeste, daqui meia hora tem anúncio de viagem no Nordeste na minha rede social, né? Então, o uso dos dados e a invasão da privacidade, ela é gigantesca. E no caso da educação, isso está muito claro. É claro que a pandemia acelerou este processo, né? Eles não estavam esperando, acho que essas empresas também não estavam esperando fazer isso com tanta rapidez, né? Mas o ensino remoto provocado pela pandemia tem nos colocado em plataformas, em sistemas, tem colocado os nossos dados mais visíveis para essas empresas. Então, ficou visível, acho que antes da pandemia talvez a gente não tinha tanta noção, né, ainda não estava discutindo tanto a questão do algoritmo até. Nós começamos a ter noção de como essas empresas também têm interesses comerciais no domínio estratégico dos dados educacionais do país. Então, também esse é um outro motivo de por que elas estão, né, investindo em educação, ou melhor, investindo em educação não, né? Investindo no Todos pela Educação,
né, e na Base Nacional Comum Curricular. Né? Acho que para vender programas, softwares, materiais, né, uma série de coisas que essas empresas, de alguma forma, irão vender para o Estado, usar dinheiro público, né, para reproduzir o seu próprio capital. E eu tenho sempre uma coisa para lembrar, né, para falar, eu falo bastante nas minhas aulas de estágio, que nós tivemos a aprovação, né, do Fundo Nacional de Educação, né, no ano passado. O governo era contra a renovação, né, contra o aumento do Fundo Nacional de Educação, né, e tudo mais. Tudo bem, eu acho que nós até encampamos a luta por mais dinheiro da educação, acho que a gente é a favor, né? E que bom que o governo saiu derrotado nessa votação e conseguimos aí ter mais dinheiro para a educação. Porém, eu sempre me questiono para onde vai essa quantidade de dinheiro a mais que vai ser investido nos próximos anos na educação brasileira. Porque o governo tinha maioria no Congresso, o governo era contra, mas tinha maioria no Congresso para poder derrubar, né, a renovação do Fundo Nacional de Educação. Por que não conseguiu derrubar? Né? E aí eu sempre olho para trás, para essa imagem aqui dos mantenedores, dos parceiros do Todos pela Educação, e lembro do lobby que essas empresas têm dentro do Congresso. E para essas empresas é muito interessante que haja mais dinheiro para a educação, exatamente para vender produtos para a educação, como sistemas de softwares, materiais didáticos e uma série de outras coisas. E também ter acesso a esses dados, né, que são dados pessoais nossos, professores, professoras, que estamos acessando esses sistemas e utilizando esses materiais. Então, eu sempre olho com muita ressalva a aprovação no ano passado do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, do Fundeb, né? Eu estou falando o nome errado, é o Fundeb, né? E eu sempre olho com muita ressalva a aprovação do Fundeb, o aumento da verba do Fundeb, porque eu sei que são essas empresas, sobretudo, que irão receber esse aumento desse dinheiro, e não as escolas. Alguém está com o microfone aberto? Gilton. Oi, Gilton. Ô, Diego. Oi. Deixa eu aproveitar a sua deixa aqui. Não acontece essa influência apenas na educação básica, não. Na universidade a gente presencia. Sim. Quando aquelas incubadoras, aquelas bolsas, né, de pesquisa, que muitos de nós às vezes ficam correndo atrás, aquilo é uma iniciação, uma doutrinação, talvez, né, para o que se quer. Tem uma professora da UFMG que falou muito sobre isso que você está comentando hoje, das influências do Banco Mundial no projeto educacional brasileiro. Ela chama Helena Altman. Uhum. E ela escreveu, o estudo dela quase todo é sobre isso. Outra coisa que eu queria comentar é a respeito daqui da minha cidade, né? Aqui tem as ArcelorMittal, empresas estrangeiras mesmo, atuam aqui com florestas de eucalipto, né? Principalmente que vai compor, acho que é o aço inoxidável, né? E aí elas estão atuando nas escolas com projetos ligados ao meio ambiente, ou seja, nada a ver, mas eles querem ter essa inserção na escola como sendo uma empresa que respeita o meio ambiente, que considera a educação, né? Da mesma forma, a Copasa tem uns projetinhos na escola, tudo assim, como é que se fala? Eu posso chamar isso de sofisma, né? É um contexto, uma palavra filosófica que eu adoro, que é aquela mentira com carinha de verdade, né? Todo mundo pensa que é aquele mesmo. É só isso. E todas essas
logomarcas que você colocou aí, ó, muitas delas são estrangeiras mesmo. Sim, sim, várias delas podem parecer até nacionais, mas tem dinheiro estrangeiro aqui, né? Também influenciado. Sobre a influência disso na universidade, é bom que a gente lembre, né, que houve um projeto encabeçado ali pelo ex-ministro da Educação, e que eu acho que é não sei, não sei qual é o nome, né? Eu daria fugitivo, né? Porque fugiu para os Estados Unidos com passaporte diplomático. Ele tinha um projeto chamado Futurice, que a ideia era dar dinheiro para estas instituições para que elas financiassem, né? Também com benefícios fiscais, né? Com abatimentos fiscais, pesquisas na universidade, o financiamento privado dentro da universidade pública, né? Só que é bem perigoso isso, porque nós temos a seguinte premissa dentro do capital. Os empresários, eles só investem naquilo que dê lucro, né? Então, empresário não investe em nada que não dê lucro. Então, se os empresários estão aqui investindo na BNCC é porque ela vai dar lucro. E na pesquisa dentro da universidade, obviamente, o Santander, por exemplo, a fundação lá do Santander, que inclusive usa abatimento fiscal para poder financiar pesquisas de seu interesse, ele não vai financiar uma série de pesquisas que estão em diversas áreas do conhecimento, sobretudo humanidades, linguagens, né, na antropologia, enfim, porque não dá lucro. É muito simples, né? E vão investir, sobretudo, o que é necessário também, claro, mas vão investir em pesquisas na área da saúde, por exemplo. Porque se descobrirem um remédio novo, esse remédio pode ser vendido, vai ser transformado em um produto comercializável, do qual o Santander, que foi financiador, vai ter uma parte, ou talvez a totalidade, dos direitos de venda, né? Dos royalties lá, temos os nomes específicos para isso. Então, não é à toa que essas empresas têm esses interesses. O Futurice tinha esse interesse, né? E aí seria um dinheiro público destinado a empresas privadas, para que as empresas privadas investissem novamente em pesquisas em universidades públicas, seguindo os interesses privados, né? Ou seja, nós temos uma completa utilização aí do Estado para a reprodução do capital dessas empresas, né? Então, era um projeto extremamente perigoso aí, dentro do financiamento público, e colocava ali em xeque o financiamento público, na verdade, das instituições brasileiras, porque o financiamento público ele é sempre para todas as áreas de pesquisa. Ele é sempre proporcional, ele é sempre mais democrático, né? E o financiamento privado, não. Ele é de interesse. Ele é daquilo que dá lucro. Ele investe naquilo que pode dar lucro, né? Pessoal, teve uma coisa que eu não falei, né? A Fundação Lehman na verdade, a gente poderia até colocá-la aqui como a líder do Todos pela Educação, tá? Então, o cara não sei se ele ainda é o mais rico do país, mas na época era, que é o Lehman, né? Essa fundação é a líder aí do Todos pela Educação, né? E os interesses do Lehman sobre a base são sempre muito questionáveis. Uma coisa que eu gostaria de falar antes de passar para os slides, que eu vou lembrando, eu vou querendo falar para vocês. Na pandemia agora, com toda essa discussão sobre volta, não volta das escolas, começa sempre o Todos pela Educação é ouvido pela Globo. Não sei se vocês já repararam. A Rede Globo, ela sempre dá voz a um, entre aspas, especialista do Todos pela Educação. Sempre para falar de educação. Poucas vezes se ouvem professores das redes públicas. Professores das redes públicas raramente são ouvidos dentro da mídia. Às vezes aparece um ou outro das universidades públicas,
E aí eu faço a autocrítica, né, por ser um professor de universidade pública, porque tem colegas, né, obviamente, aí que se colocam a favor desse Professor, projeto. Sim, tá escutando? Tá me ouvindo? tô te escutando. Quem é? Ah, tá. Não é Rodrigo? Oi, Rodrigo, bom dia. Desculpa te incomodar no Não, meio não. no meio da fala. Mas, tipo assim, eu não concordo muito, assim, concordo muito com o que você falou em relação às empresas, né? Isso aí é um fato dado mesmo. Tipo, é o caso da Google lá dentro da UFMG, né? O caso da Natura lá dentro da Unicamp. Ninguém comenta nada dessas coisas às vezes. Acho que já as pessoas comentam também, mas tinha que ser falado mais. Mas, tipo assim, a questão do igual a Aline falou, assim, que todo projeto de iniciação científica, né, que as pessoas ficam doidas para entrar e aí, né, e acaba colaborando com essas empresas, né, para formar pesquisador. Assim, eu não concordo muito com isso, não, porque do mesmo jeito que tem isso também, mas tem o outro lado da moeda, né, que igual lá na Federal, lá, você vai lá no Gesta, que é um projeto que mantém ali uma pesquisa ali para tentar auxiliar os povos que sofrem com o Estado, né? Tem o GES, então assim, tem muito projeto de auxiliação, de auxílio, de tentar conscientizar a população em relação ao lixo também, sabe? Que não, às vezes você não tem nem dinheiro, assim, entendeu? Então, assim, não acho que essa ideia de falar que todo projeto de iniciação científica atende aos interesses específicos, né, de determinados grupos capitalistas, entendeu? Não, Então, não, assim, não. eu acho que isso é uma colocação Eu muito vejo que assim. a colocação Não, é o Rodrigo, não são todos, né? foram. Eu já fui do Gesta, eu Mas sou assim, eu bolsista do acho que Gesta. tipo assim, na hora de Tem que falar, né? tomar cuidado, né? É verdade. Porque as pessoas viram e falam isso do nada, sempre tô falando isso, né? E aí Não, coloca mas é todos os projetos porque. como, Não, sabe? não é todos num saco só, não, com certeza. Ah, não, com certeza não. A gente tem os projetos que são desenvolvidos. Inclusive, não conheço esses projetos que vocês estão falando. Não sei se eles são de parcerias público-privadas, né? Mas também tem os projetos de fundações públicas, né? O Gesta, professor, é um grupo de estudos em temáticas ambientais. Ele é mais do grupo das ciências sociais e das geociências, Uhum. né? E ele fortalece associações locais, principalmente ligados ao povo que tem perdido seus territórios para grandes empresas, grandes Uhum. empreendimentos, igual hidrelétricas, né, essas coisas. Sim, sim. Então, geralmente projetos como esse não vão ser financiados por essas empresas, vão ser Não. financiados pela FAPERG, pela É, FAPEMIG, né? Que a FAPEMIG é a Fundação Pública do Estado de Minas Gerais, de financiamento à pesquisa, por verba própria da UFMG, né? Que está sendo estrangulada, né? Todas as universidades federais estão sendo estranguladas por falta de verba de manutenção, que é essa verba que vai para a pesquisa, que vai para a extensão, né? Então, por isso que eu estou aqui, na verdade, fazendo a crítica ao investimento privado em determinadas áreas da educação e da ciência. Porque aí sim nós estamos fazendo esse é o ponto da crítica, né? mas Esses assim, investimentos, eles têm um interesse. é só para comentar mesmo, porque muitos jovens estudantes, às vezes, eles estão atrás de uma iniciação científica, né, também, Sim, sim. e diferenciar essas coisas, né, porque dá a impressão que a pessoa, porque o cara está atrás de uma iniciação científica, ele vai cair logo lá na Coca-Cola lá e fazer campanha lá dentro de sala, né, não é bem assim, né. Não é bem assim. E temos empresas, gente, algumas empresas, em alguns casos, elas fazem processos seletivos, fazem processos idôneos, mais democráticos, abrangendo diversas áreas, né? Não é o padrão, né? Existem algumas empresas, eu mesmo, por exemplo, já fui, eu era professor de uma escola estadual em Uberaba, e saiu um projeto de um instituto, do Instituto Agronelli, lá em Uberaba, que era um projeto que financiava ações educacionais em escolas de periferia, né? Então, era um projeto que era, de fato, sem fins lucrativos. Tudo bem que o Instituto Agronelli abateu isso em isenções fiscais, né? Vai ter lá suas isenções fiscais. Não fez isso de graça. Mas
foi uma verba em que a gente tinha total liberdade para escrever nossos projetos, podia ser de qualquer área, né? Eu mesmo fui contemplado com um projeto da área de humanidades, da área de geografia. Eu era professor de educação básica com projeto de geografia, trabalhei lá sem qualquer interesse que pudesse ser comercializado pelo Instituto Agronelli, né? Então, assim, existem, né, empresas que fazem projetos, que financiam projetos na educação, que financiam projetos na universidade e que não colocam os seus interesses, claro, ali frente a esses projetos. Porém, esse não é o padrão do financiamento privado. Esse é um padrão, geralmente, do financiamento público, né? Que é quando o financiamento ele é distribuído entre as áreas, democrático, né? Enfim. Pessoal, avançando aí na nossa discussão, mas obrigado, viu? Professor, Rodrigo? Foi o Rodrigo que falou, né? Ah, sou eu mesmo. Não, só para lembrar que tem uns projetos, Sim, né? sim. É bom fazer esse recorte, essa Sim, linha. Nós estamos falando de uma série de empresas que fazem financiamento em troca, sim, não, tudo bem. É né? porque às vezes o público fica tão atacado, né? Que tipo assim, não, mas Sim, tem um outro sim. lado também, né? O que eu defendo, na verdade, é o financiamento público, porque ele é Claro, claro. isônomo, né? Possui isonomia, possui impessoalidade, possui transparência, né? Porque sempre foi Sim, edital. Então, é o financiamento público que no Brasil funciona. É bom lembrar que todo mundo, os neoliberais aqui sempre no Brasil defendem o financiamento privado da pesquisa, né? Porém, se você analisar o quadro das pesquisas americanas, por exemplo, você vai ver uma série de desigualdades causadas por esse sistema, né? Você vai ter universidades mega avançadas e mega ricas e universidades capengas, sem dinheiro, né? Tem uma série de áreas privilegiadas na ciência americana e uma série de áreas marginalizadas, exatamente por conta desse financiamento totalmente privado, sem qualquer tipo de política ali de democratização de acesso a esses recursos, né? Alguém queria falar? professor, Sim. Quem é? Satira. Satira, Satira, tudo hein, bem? professor? Gostei muito da geografia do encontro, tá? E aí eu vou precisar não apenas de você, mas de todos os colegas. Eu acredito muito no nosso lugar de fala, tá, professor? Nós, segunda-feira, estamos voltando para a sala de aula. E eu acredito que... Sem vacina. Eu acredito que hoje aqui em Vitória começa a nossa vacinação, né? Já saiu uma lista e tal, mas não é bem isso, né? Vamos para cima, né? Então, assim, o que é que eu gostaria que vocês me ajudassem a pensar, assim, um pouco profundamente, nesses casos, desses signos, né? Desses mapas aí que andam querendo se apossar desse espaço da escola e financiar, né? Como é que mesmo a gente entrando num processo desse, porque, por exemplo, professor, a Petrobras daqui a umas semanas, ela vai lançar um projeto Janelas do Futuro, acho que é isso, né? Onde já foi disponibilizado para o Rio de Janeiro, vai vir aqui para o Espírito Santo e depois para São Paulo. Né? Então, eu gostaria muito de me inscrever, sim, para que elas possam, quem for contemplado vai ser entregue para os meninos, máquinas, computadores de segunda mão que foram recalchutados, sei lá, a palavra, não é isso que eu quero falar. Sabe, professor, eu não me importo em entrar nessas situações, nesses eventos, para trazer alguma melhoria para a escola, desde que eu faça, sim, uma leitura com eles. Sabe, professor? E é nesse momento que eu preciso muito de vocês, sabe? Porque se vai que dá tudo certo, que que as minhas escolas sejam contempladas, eu quero muito trabalhar todas essas questões, mas trabalhar com os alunos, sabe,
grosseiramente, tipo assim, eles estão fazendo mais do que obrigação deles de colocar, porque ganham muito em cima da gente em cada litro de gasolina que é abastecido, Sim. sabe? E eu tenho liberdade mesmo, é bem um pouco daquilo que a professora fala no vídeo, que já nem me lembro quem foi que disponibilizou lá. Fechei a minha porta, professor, quem comanda sou eu. Inclusive, é a cara que eu estou dando para o meu Google Sala de Aula. Sabe, professor? Eu tenho entrado e graças a Deus, assim, eu consegui. Quando eu entrei no Aprendivix, que é a ferramenta que direciona aqui os meninos no ensino remoto, eu estou vendo até onde eles vão deixar eu ir. Porque as postagens são todas de provocação. Uhum. Elas não seguem as APNPs. Eu me recuso a fazer isso. E o pau está quebrando. E ninguém está vindo me chamar atenção. E assim, e ninguém está reclamando. E os meninos também não. Mas também tem uma proposta, né? Na hora que a gente voltar, a gente vai refletir cada coisa que eles colocaram lá. O que a gente pode melhorar, né? A questão indígena e quilombola está muito presente na minha sala de aula. Então, eu quero... provocação. É ir para lá para conversar. E eu não estou falando menino de ensino médio, não, professor. Estou falando do meu 6º ano, né? Do meu querido e adorado 6º ano. E eles respeitam muito, professor. Como eles respeitam? Sabe? Tira, eu vejo assim que você está no caminho certo mesmo. Acho que a primeira coisa que a gente deve prezar é pela nossa autonomia, sabe? Por esse seu relato deu para perceber que você constitui aí uma trincheira e vai colocar essas narrativas em disputa no seu dia a dia, com os seus alunos. A Petrobras, eu acho que é um caso à parte, porque ela ainda é uma empresa pública, né? Acho que ela é capital misto, não lembro lá qual que é a delimitação dela, mas ela ainda respeita todo o ideário, todos os princípios do serviço público brasileiro. Então, todos os editais de financiamento da Petrobras, ela tem que seguir uma série de legislações específicas do serviço público brasileiro. Então, isso diferencia um pouco do financiamento vindo de uma outra empresa privada, totalmente privada, entende? Não que todas as empresas privadas vão fazer dessa forma, claro, mas nós temos a tendência de que o ponto que eu estava tocando é que uma empresa privada ela vai ter a tendência de tentar tolir a sua autonomia no sentido de que ela vai financiar aquilo, o dinheiro é dela, ela financia aquilo que ela tem interesse. Você entra ou não, né? Se você não entrar, o outro vai entrar. E aí vai entrar um conflito também, que aí eu sou totalmente empático, né? Porque às vezes a gente tem que vender a nossa alma para o diabo para conseguir um computador para o nosso aluno, por exemplo. Isso, para mim, destrói qualquer ideologia. Se o meu aluno aqui da universidade, né, aqui da UF, estiver precisando, tenho vários alunos nessa situação, alunos que estão sem renda, que estão com a família toda, que moram numa comunidade, que estão rodeados pela violência, pelo tráfico de drogas, que estão em extrema situação de vulnerabilidade, ainda estão lutando para fazer uma licenciatura em geografia numa universidade pública federal. Se aparecer aqui para mim um edital do Santander, mandando eu ir lá fazer experimento com o livro didático da editora Saraiva, mas isso vai dar uma bolsa para esse meu aluno e um computador para esse meu aluno, eu vendo minha alma para o diabo, mas meu aluno vai ter um computador e uma bolsa. Vai ter o que comer. E vai conseguir se manter na universidade. Então, aí nós temos uma crítica que é ideológica, que é do ponto de vista da ciência, que é do ponto de vista da democracia, e outra que é a realidade a qual nós estamos inseridos. Né? Então, se eu me coloco nesse lugar, né, de criticar esse financiamento privado, né, eu me coloco também no lugar do meu aluno que precisa, porque eu tô tranquilo, eu me viro. Né? O que eu posso fazer de crítica são a colegas que se vendem, né, ao Santander
em seu benefício próprio. Está lá o professor de universidade pública, ganhando seus 10 mil por mês, vai lá, se vende para o Santander e ganha mais uma bolsa de R$ 2.000 mensais, né? Aí esse para mim merece uma crítica, né? Agora, quando a gente acaba vendendo a alma aí para o diabo, obviamente a gente acaba tendo que desenvolver 2 projetos, né? Nessa hipotética situação, por exemplo, de eu pegar um projeto do Santander para conseguir uma bolsa para um aluno meu. Professor, Nós vamos executar ali o que o Santander pediu e eu vou trabalhar com o meu aluno. Olha, são 2 projetos diferentes. O projeto que a gente vai pôr no papel e entregar para o Santander e o outro que a gente vai, de fato, desenvolver. Aquele que, de fato, você vai aprender, né? Então, a gente acaba desenvolvendo essas estratégias, né? Mas é óbvio que eu me coloco no seu lugar, ô Satira, nesse sentido de olhar assim, bom, você está tendo esse financiamento, você tem essa oportunidade, isso pode melhorar a qualidade ou a estrutura do meu trabalho, a qualidade do meu trabalho, ou mesmo melhorar em algum aspecto a vida do meu aluno, né? O que eu posso fazer? Vou fingir que nada está acontecendo? Isso também não pode acontecer, né? Então, a gente tem que saber qual é o nosso lugar de fala, isso é muito importante, saber quais são as nossas possibilidades, saber qual é a nossa realidade, construir a nossa crítica do ponto de vista ideológico, científico, né? E ter essa noção, esse tato com a realidade. Acho que a gente vai lidando aí com essa linha tênue aí, né? E é por isso cabe nesse outro slide. Passou aí para vocês? Fugindo da BNCC ou compramos esse projeto? Chegou nesse professor, slide? Tá no slide, tá? professor, Sim, o Anderson aqui. Anderson, vai lá. O Landerson tinha levantado a mão aí. O Landerson, posso falar primeiro que você? Rapidinho aqui. Eu não estou vendo, gente. Lembra? Sim, pode. Tranquilo. E, professor, em cima da fala da Satira aí, uma outra moça que falou, não vi quem foi, falou sobre a ArcelorMittal, sobre os plantios de eucalipto. Eu vou começar aí pela fala da Satira. O Petrobras socioambiental, ele é engraçado porque ele ajuda bastante na área de meio ambiente e na área social também. Mas tem que tomar um pouco de cuidado porque essa verba, na maioria das vezes, ela já vem carimbada, só pode fazer isso, só pode fazer assado. Uhum. E outra coisa, a maior parte da verba é para propaganda, para divulgação da imagem da empresa. E a Petrobras, ela é economia mista, respondendo a pergunta do professor aí. É 51% da União e 49% distribuído aí entre uma galera. E quanto à fala da outra moça, da ArcelorMittal, do eucalipto, eu concordo bem com ela que eles estão se disfarçando. É o lobo em pele de cordeiro, muito bem disfarçado, hein? Porque dá a impressão de que não estou tirando floresta nativa para fazer carvão para produzir o meu aço carbônico. Eu estou usando eucalipto, mas ninguém está falando de que o eucalipto veio para substituir a floresta nativa e não para ser plantado em áreas que já estavam degradadas. Fez isso na Mata Atlântica, parou em 2013 com uma resolução do CISEMA, forçado pelo Ministério Público, proibindo a conversão de florestas nativas em florestas plantadas na região de Mata Atlântica. Mas no Cerrado isso ainda continua. Eles tiram a floresta nativa e colocam o eucalipto, e ainda se vendem de bonzinhos dizendo que estão queimando o eucalipto e não floresta nativa. Pessoal, eu olhei aqui agora a hora e me assustei. Para que a gente não avance muito sobre a aula da professora Ofélia, eu vou dar uma avançadinha no slide, falando rapidinho, e aí a gente abre para o debate, tá bom? Mas Professor Diego. Bem rapidinho. Oi? Bom dia, desculpe interromper. Assim que puder, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do assunto que está sendo debatido, um pouquinho sobre a fala da Satira e do Rodrigo. Tá, a gente assim que puder, o senhor me libera. Sim, deixa eu só passar, só isso que eu queria passar, porque tem a ver com o trabalho do final da disciplina, e aí a gente abre para o debate. Pode ser? Porque eu acabei de ver aqui 9h46 já. Pode ser? Tudo bem, obrigada. Aí eu abro aqui. Pessoal, vou falar rapidinho, então vamos mudar um pouquinho, mas eu gosto dessas interrupções, tá? Mas eu vou parar elas um pouquinho para que a gente consiga avançar em pontos que eu gostaria de citar, né?
Aqui a gente tem as implicações, então a gente não vai conseguir fugir da BNCC, porque ela vai chegar no livro didático, nas apostilas, nas avaliações, nas nossas gratificações, né, nas punições, né, do nosso trabalho. A BNCC tem um caráter punitivo ao nosso trabalho. Tá? E é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com a BNCC, e eu vou explicar no próximo slide por que ela tem um caráter punitivo e por que ela está vinculada às gratificações. Eu suponho que vocês já saibam como que a BNCC está vinculada às avaliações, às apostilas e aos livros didáticos. Aquelas empresas, elas vão financiar, hoje elas são donas de editoras, né, das principais editoras e grupos educacionais do país, que produzem livros didáticos, produzem apostilas, produzem videoaulas, produzem sequências didáticas, avaliações externas, tudo isso é uma parte do interesse daquelas empresas. Então, sim, a De Pascoal, a Natura, que não tem nada a ver com a educação, possuem ações de empresas que produzem livros didáticos, apostilas e todos esses outros materiais. Mas eu quero citar esses dois itens aqui, ó, gratificações e punição, para a gente falar do risco da BNCC. Aqui eu trouxe um código, né, de geografia urbana e agrária ali. Quando a gente olha para o código, gente, por que a gente tem esse número aqui, essa sequência, né, alfanumérica, né? EF, ensino fundamental, 05 é o ano, então, 5º ano, GE, a disciplina, geografia, 04 é o número da habilidade. Então, essa é a habilidade 4 de geografia do 5º ano do ensino fundamental. Esse é o padrão do código das habilidades da BNCC. Por que essa codificação vai implicar diretamente no que eu estou chamando aqui de gratificação versus carreira e punições e intervenções? Porque quando você codifica determinado conteúdo, você vai verificar este conteúdo lá na frente. Então, um código, ele é executado e verificado. Como? Executado por livros didáticos, videoaulas, sequências didáticas, todas produzidas para aquele código, por aquelas empresas, e verificado também avaliações externas produzidas por aquelas empresas, direto ou indiretamente, por esse código. E aí, quando eu sou um professor, né, de educação básica, lá do 5º ano de geografia, vou ensinar geografia, que no caso seria para o pedagogo, né, que vai estar atuando no 5º ano. Dependendo das redes, às vezes tem professor de geografia atuando no 5º ano já. Quando a gente está lá no 5º ano, ou em outro ano qualquer do ensino fundamental, e vai chegar numa avaliação externa, seja ela qual for, vai verificar se eu, professor Diego, executei esse código. Vai estar lá questão tal, que reproduz esse código. Questão 5 da prova reproduz o código EF05GE04. Se metade da minha turma acertar e metade da minha turma errar essa questão, qual vai ser a interpretação disso? De que eu, professor Diego, não fui capaz de ensinar esse código para a maioria dos meus alunos. Então, nós vamos ter um processo, essa codificação, ela é muito problemática, porque ela culpabiliza o professor. Ou seja, ela culpabiliza como se o professor conseguisse estabelecer lembra lá da questão do trabalho técnico, mecânico, que eu falei, o currículo como trabalho mecânico e técnico de reprodução de conteúdos? Ela aparece aqui nessa codificação. Reparem que se a gente olhar a habilidade em si, ó, reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre a cidade e o campo e entre as cidades na rede urbana. É uma habilidade legal, dá para trabalhar muita coisa em cima dessa habilidade. O problema não está aqui no conteúdo, né? O problema nessa habilidade aqui não tem problema nenhum no conteúdo. É uma habilidade ok. Todos nós aqui somos formados e preparados para
trabalhá-la. Porém, o código, ele gera um possível controle ali da execução e da verificação do trabalho docente, sem considerar as condições de trabalho, sem considerar as condições do aluno, as diferenças, as diversidades do aluno, porque você trabalhando com uma turma de 30 alunos, e a gente sabe que na maioria das turmas não são só 30, né? Mas vamos supor 30 alunos, nem todos vão conseguir, de fato, estabelecer essa relação, reconhecer essas características. Nós não vamos conseguir ensinar para todos. E ainda todos vão aprender, todos que aprenderem vão aprender de maneiras distintas, né? Ou seja, enquanto a gente vai ter uma avaliação que vai cobrar uma única forma de entender essa relação de cidade e campo e essa relação das cidades na rede urbana. Então, nós temos ali um problema muito grave na codificação da BNCC que vai tolir aí o nosso trabalho. Se você pegar essa habilidade em termos de conteúdo, ela é ótima, a gente pode fazer diversas críticas dentro dela, né? Porém, essas críticas vão ser cobradas nesses sistemas de avaliação. O que vai ser cobrado do professor nessas provas? A gente vai virar um treinador para essas provas? Essa é uma pergunta que fica no ar, né? Uma crítica ao conteúdo de geografia urbana e agrária que eu posso falar para vocês é que o termo desigualdades, ou desigualdade no singular também, ele aparece em apenas 5 habilidades em todo o ensino fundamental de geografia da BNCC, desde o primeiro ano ao 9º ano. 5 vezes. O Brasil, considerado o país mais desigual do mundo, tem uma política... Não, considerado mais desigual, não, um dos mais desiguais, né? Desculpa. Tem uma política educacional que fala em desigualdade em apenas 5 habilidades de geografia em todo o seu currículo de ensino fundamental. Isso é grave, isso é uma crítica de conteúdo. Trouxe aqui outras habilidades. Eu não vou ler as habilidades, que é muita coisa e a gente está com pouco tempo e eu quero ouvir vocês também. Mas o que é que eu fui analisando aqui, olhando para as habilidades? As habilidades, elas não têm tantos problemas de conteúdo, né? Eu acho que é mais isso que a gente precisa falar, né? Elas são até abertas em termos de conteúdo, a gente pode dançar bastante ali, né? Forçar ali, querer trabalhar alguma coisa local e usar uma habilidade que está ali, né? Então, isso é possível. O problema são os códigos. Mas nós temos alguns problemas de conteúdo que são importantes que a gente demarque aqui. Por exemplo, a gente discutiu tanto sobre comunidades e conflitos, né, na questão agrária, né, e nós temos um grande silenciamento ali, né, dos conflitos em relação ao latifúndio. A palavra latifúndio não aparece, né, na BNCC de Geografia do Ensino Fundamental, né. Isso é um risco de se reproduzir ali um discurso do agro-pop, né? E também os genocídios históricos, tudo isso que a gente discutiu lá no começo da disciplina não aparece ali em diversas habilidades. Por mais que a gente tenha, por exemplo, essa habilidade aqui do ensino fundamental do 7º ano, EF07GE03, que fala das comunidades indígenas, quilombolas, povos originários, comunidades tradicionais, ribeirinhas, caiçaras, né? Então, a gente pode trabalhar isso em sala de aula, mas quando a gente olha para a habilidade, tem uma habilidade e ela não faz menção ao impacto do latifúndio, ao impacto do genocídio nessas comunidades. Então, deixa em aberto, mas deixa claro que isso não vai ser cobrado nas provas. Então, isso é o silenciamento. Outros termos totalmente silenciados, agricultura familiar e reforma agrária, não aparecem. Tá? E nem distribuição desigual das terras no Brasil, nenhuma menção a isso na BNCC. Isso já mostra uma problemática. Estou falando da BNCC de fundamental, tá, gente? Não peguei o médio para fazer essa análise, de repente vocês podem fazer essa análise no médio, no trabalho de vocês, tá? O papel do capital financeiro até aparece na BNCC, viu, gente?
mas fica muito aberto, né? A BNCC não deixa aberto se esse capital, se ela entende o capital financeiro, esse papel do capital financeiro como algo crítico, né? Ou como algo importante na sociedade, né? Então fica aí esse subentendido, por mais que para nós fica muito claro qual que é o papel da BNCC financiada pelo capital financeiro, o que ela acha que é o papel do capital financeiro na questão agrária e na questão urbana brasileira. Né? Eu acho que fica, como diria aí Foucault, na análise do discurso, fica ali subentendido, né? Ele tem aquele termo da análise do discurso que é implícito, né? Fica implícito no discurso da BNCC qual que é a importância desse papel do capital financeiro. O agronegócio é bem salvacionista, ele aparece como o importante nas habilidades, viu? Ele é importante produtor de recursos alimentares, ele é importante porque como produz alimentos, salvaria o mundo das desigualdades. Existem essas menções ao agronegócio. Só que a gente sabe que os recursos alimentares são, de sobremaneira, produzidos pela agricultura familiar, que é silenciada na BNCC. As favelas e periferias, nós temos essa última habilidade aqui, EF08GE17, que vai falar ali da segregação socioespacial, né, em ambientes urbanos, dá essa abertura para que a gente fale sobre favelas, sobre zonas de risco, vulnerabilidades, mas a BNCC não relaciona elas diretamente com a reprodução desigual do capital. Né? Então, a favela é vista como algo dado no espaço pela BNCC, sem historicidade. Né? E aparece apenas no ensino fundamental. As periferias e favelas aparecem apenas nessa habilidade do 8º ano. Né? Então, num país desigual como o nosso, as favelas são muito menosprezadas ali. As periferias, de uma maneira geral, são muito menosprezadas pelas habilidades da BNCC. Pessoal, vou parar aqui para dar abertura para vocês falarem, que eu falei demais. Pronto, parou aí a apresentação para vocês. Comentários, roda de conversa aberta. Landerson, tem gente com a mão levantada. Landerson, levantem as mãos, gente, para a gente... Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Bom dia. Colocar uma reflexão mesmo, com a parte frente aos colegas e até... como seria essa nossa postura perante ao financiamento privado, uma vez que, se você fazer um comparativo entre o financiamento público e o privado, é até vergonhoso fazer essa comparação, porque se você pega uma bolsa financiada pela Vale de doutorado e compara ela com financiamento público, é uma coisa, assim, discrepante, né? Então, eu acho que na minha postura como professor e como pesquisador também, acho que a gente deve saber que essas pressões existem, então a gente tem que saber filtrar até quando isso é benéfico para a gente, por exemplo, acesso a um equipamento, melhorar a estrutura de trabalho, essas coisas, e saber até onde que a gente deixa essa pressão entrar, né, na sala de aula e no contexto da pesquisa, da escola em si. Queria ouvir a opinião dos colegas e demais aí também, do professor. Valeu, Landerson. Eu acho que é isso. Eu acho que, como eu disse antes, a gente tem que se preocupar também com se eu estou precisando de um equipamento, né? Se eu estou precisando melhorar a qualidade de vida do meu aluno, do meu bolsista, da pessoa que está trabalhando comigo, né? Eu acho que tem contextos que a gente entende, que a gente acaba vendendo mesmo a alma para o diabo aí, né? Mas é importante a gente ter a crítica e saber esse limite aí que o Landerson está falando, né? Qual que é o limite que a gente está disposto a dar dentro da nossa autonomia? A Vale, por exemplo, obviamente, ela investe muito nas pesquisas geológicas, de mineração, né? E ali não vai ter tanto problema assim também, né? O interesse da Vale a rocha não tem questões ideológicas para serem definidas, né? Então, vai ser mais preocupante quando a Vale vai querer interferir e querer
colocar um projeto próprio dentro da educação. Né? Então, depende da finalidade, de que área que é mais sensível a essas interferências também. Então, ali na questão de uma pesquisa geológica, não vai ter por que ter interferência, porque ela é técnica, né? Numa pesquisa mais humana, que envolve outras relações humanas, relações de poder, aí ela vai ter uma interferência maior, e aí é mais cuidadosa, mais delicada essa relação entre pesquisador e a empresa que está financiando, né? Deixa eu... Acho que eu vou seguindo a lista, e quem quiser comentar a fala do Landerson, levante a mão para poder entrar na lista, tá, gente? Quem que está com o perfil Geografize-se? Adorei. Ana Paula. Oi, Ana Paula, bom dia. Bom dia. Eu tinha colocado no chat, eu fico pensando, eu gostei da sua fala em relação às habilidades do BNCC. Já pensei sobre muitas quando estava fazendo planejamento ainda. Qual que é o objetivo, qual que é a finalidade. Na verdade, eu não me prendo muito ao planejamento. Eu faço planejamento mais para a escola. Então, eu entrego aquele papel e sigo de acordo com as minhas convicções enquanto professora, claro, de maneira muito ética. A minha formação, eu tento passar uma formação bastante crítica e bastante voltada para o perfil dos meus alunos. Então, se eles entenderem a geografia a partir de onde eles vivem, o que está acontecendo ali perto deles, eles conseguem ter uma visão do todo, talvez, ou pelo menos tentar fazer essa ligação. Aí você falou a questão das habilidades avaliar mais professor do que, de fato, o aluno. A gente já tem essa percepção no PROEB, por exemplo. O PROEB não é para avaliar aluno. E, na verdade, a gente, além de ter a questão do PROEB não avaliar, de fato, aluno, ele avaliar mais gestão e professor, a gente tem a questão da própria escola buscar mascarar esses dados. Porque, por exemplo, questão de evasão escolar. Então, quando a gente vê que um aluno está faltando muito, a preocupação não é que esse aluno está fora da escola. A preocupação é que esse dado vai impactar no PROEB lá, por exemplo. Eu já vi muitos diretores falando isso. Então, não estou preocupado com o aluno, porque o aluno é terrível. Então, não vou me preocupar com esse aluno. Esse aluno está dando paz na sala. Mas, na hora de pensar no dado do PROEB, aí sim, vamos buscar esse aluno. Então, ele vai uma aula a cada 15 dias só para contar lá como dado. Então, como avaliar a educação, de fato, de forma nacional? Porque é importante a gente ter esses dados como país. Como que a gente analisaria? Esse é o meu questionamento. Eu vejo que nós temos estratégias, acho que é discutir o que é analisar, né, a educação nacionalmente no país. Aí eu estou falando de dados quantitativos. Qualidade a gente sabe. A gente faz a nossa parte. Eu acho que a gente faz bastante a nossa parte em sala de aula. Mas quantitativamente, eu quero um dado quantitativo, um dado para comparações entre países, um dado quantitativo mesmo. Como fazer isso? Ana Paula, é Ana Paula, né? Eu vejo que nós temos possibilidades de entender que uns dados quantitativos, eles vão ser diretamente implicados quando a gente primeiro trabalha os dados qualitativos. E eu tenho um dado muito simples para te falar isso. Nós temos o Enem, que é uma espécie de avaliação externa de larga escala. E quais são as escolas que... é uma avaliação quantitativa, né? Não é uma avaliação qualitativa. Quais são as escolas que estão à frente na média nacional? Não são as escolas particulares, são as escolas públicas federais. E quando a gente vai olhar quais são as premissas das escolas públicas federais, dentro dessa análise quantitativa, as premissas das escolas públicas federais são professor bem remunerado, quantitativo de aulas reduzido, quantitativo de alunos por sala adequado, né, estrutura laboratorial, estrutura de pesquisa, ensino e extensão,
projetos, bolsas, né, uma série de políticas públicas que estão envolvidas no desenvolvimento qualitativo dessas instituições, dos institutos federais, do Colégio Pedro II, dos Cefetes, né? Ou seja, toda uma estrutura voltada para aumentar qualitativamente o ensino, inclusive com a autonomia daqueles professores. Os professores não são obrigados a seguir, eles têm capacidade e estrutura, né, para ser autor da própria aula, né? Então, e aí nós temos um impacto qualitativo local que logo se concretiza em dados quantitativos. Então, não é ser contra necessariamente a avaliação externa, mas é entender que, enquanto você não investir qualitativamente no professor, no trabalho do professor, nas condições das escolas, na autonomia do professor e das escolas, de maneira séria, de maneira contundente, de projeto de país, projeto de Estado de educação, não vai adiantar avaliações externas e avaliações em larga escala. Essas avaliações em larga escala só vão expor as desigualdades do sistema educacional e só vão colocar as escolas que já estão sem estruturas e os professores sem condição de trabalho, só vão colocar eles ainda em mais precarização do trabalho. Então, repare, não é ser contra necessariamente a existência de avaliações, mas tentar inverter a lógica dessas avaliações. Eu acho que esse é o recado. Não sei se eu deixei claro. Não concordo, só para fechar. Mas pensa, se os dados já mostram onde que tá as defasagens, os problemas. Não adianta o dado. Aí é que está a questão. Exato. O dado mostra. Cara, isso aqui não está funcionando e as pessoas não fazem nada com o dado. Exatamente. Vamos passar para a próxima pessoa. De nada, Ana Paula. Obrigado pela pergunta. Igor. Bom dia. O meu comentário é mais sobre a BNCC. Lendo o documento, e até para fazer o trabalho, e com essa sua última exposição, apontando as habilidades, enfim, eu vejo uma falsa proposta de interdisciplinaridade do documento, sabe? E, sobretudo, desses pontos que você levantou, eu sou da área da história, informação em história. E, lendo a BNCC da geografia, realmente, tipo, diversos momentos tem esses termos, ou conceitos, né, ou espacialidades, sem historicizar esses lugares. Falar de favela, qualquer lugar tem história, né? E o documento, eu acho que ele se isenta de tratar disso, ao mesmo tempo que ele se vende, né, como uma proposta interdisciplinar, porque você vai vendo lá, eles vão querer tratar de várias questões, mas ao mesmo tempo joga para disciplinar. Tipo, quando chegar lá na geografia de falar de favelas e etc., o que eu entendi lendo o documento é que ele subentende que o aluno já passou pela aula de história e já sabe daquilo, já sabe da formação de como se dá os morros, a desigualdade, etc. Sendo que, às vezes, na maioria das vezes, né, história e geografia, os professores, eles não conseguem dar conta de caminhar juntos nesse sentido de balancear, sabe? Tipo, olha, na história tá vindo isso, então seu aluno na aula de geografia já vai dar conta de entender essas espacialidades que vocês estão trabalhando, entender o que significa local, região, cidade. Obviamente, né, tudo isso tem uma perspectiva do olhar geográfico, mas, ao mesmo tempo, tem um peso sobre a história, sobretudo quando trata de desigualdades, vai falar de capitalismo, vai falar de pobreza, né? Mas, meu comentário é mais sobre isso, sobre este documento que se propõe algo, né, mas que, na verdade, reforça uma disciplinaridade, né? Não sei, assim, e dificulta, e tem parte dos professores montar projetos, né? Tipo, nos estágios supervisionados, a gente vê muito esse diálogo nas disciplinas da educação, que é quando vocês chegarem na escola, montar projetos, planos de aula que sejam interdisciplinar, que tenha participação do professor de tal área e tal área, sabe? Que aí a gente vê que na prática, realmente,
é meio que cada professor por si, e na escola pública a maioria dos professores também não tem esse tempo, né, de conversar e montar projetos com seus colegas, enfim. É mais sobre isso mesmo. Tem este documento do INCC, mas que eu acho que ela é esvaziada na maioria das vezes. Obrigado, Igor. Eu concordo, Igor, que tem esse esvaziamento do discurso de interdisciplinaridade, até porque a interdisciplinaridade é essencialmente qualitativa, né? E a proposta da BNCC é ser mecânica, técnica e quantitativa. Então, ela compra esse discurso, mas não executa ele, né? Pessoal, no chat, vocês viram que eu estou mendigando alguns minutinhos para a Ofélia. Assim que ela me responder, eu vejo quanto tempo que a gente tem. Ofélia, bom dia, viu, meu bem? Vou passar a fala aí para o Albert. Eu peço para que não se inscrevam mais. Bom dia. Não, pode. Tá com pouco tempo. Bom dia. Pode terminar. Não tem problema, não. Acho que se o debate está rico, interessante, não é para cortar, tá bom? Obrigado, Ofélia. Desculpa novamente, né? Porque sempre a gente ultrapassa aí. Mas realmente... não, quem começa sempre ultrapassa. Vamos passar aí, Albert, para todo mundo falar. Bom dia a todos e todas, né? Poxa, a aula de hoje está sendo brilhante, cara. Assim, parabéns, está sensacional. E é muita coisa que chegou para a gente de cima para baixo e a gente na correria da vida não consegue dar conta, né? Eu tava, né, apesar de conversar muito com amigos sobre a questão da BNCC, já vi a problemática, eu ainda estava muito ligado em cima da questão da dimensão técnica da BNCC, sabendo que ela tinha uma questão política, mas assim, né, nossa, ela vem mais para esvaziar o conteúdo do que tudo. Só que eu não tinha prestado atenção nessa dimensão política do controle e da verificação, né, que parece que é a cereja do bolo e que traz uma estratégia maior para essa ressignificação do que é ensinar e aprender geografia, né. Professor, então, assim, né, dito isso, todo esse contexto, assim, eu queria, assim, né, perguntar o que você vislumbra enquanto ação política possível, assim, de forma direta mesmo, nessa conjuntura, né. E aí eu falo de resistência e enfrentamento mesmo. Por que eu estou falando desses dois, assim, né? Porque, assim, né, resistência, assim, né, na escala do micro, ok, a gente sabe que dentro de sala de aula, vamos usar a expressão dos alunos, né, quem manda é nós, né? Mas é uma ação, a meu ver, é uma ação restrita, né? A gente resiste, mas a gente não avança. E, de certo modo, quando você traz, né, acho que o quarto tópico, que traz o elemento da questão do controle, da gratificação, da carreira, ali mostra claramente que isso não vai ficar somente, né, não vai ficar tão tranquilo, né? Por quê? E aí pode ser até enganosa, porque a gente vai ter que cumprir determinadas metas, né? Se hoje com avaliação automática, né, aprovação automática e com várias outras estratégias, a gente já é refém, eu acho que o estado do Rio já vem passando por isso há uns 5, 6 anos, né? Tem uns amigos que eles falam, né, a gente perdeu o plano de carreira e ganhou gratificação, o salário é o mesmo, mas quando aposenta é diferente e a gente tem que cumprir metas, né? Então, produtivamente eu não posso dar pau em aluno, né? Assim, né? Eu não estou nem discutindo no âmbito pedagógico do que é ou não a reprovação. Estou discutindo dentro do âmbito de como que isso está sendo implementado. Então, assim, né? Como que você vê isso como ação política? Porque, cara, acho que a gente tem que superar essa coisa da escala do micro, do tipo, olha, e assim, eu acho que a gente faz dentro de sala de aula e chegar lá, olha, o contato é meu com o aluno, mas assim, se eu não cumprir uma apostila, isso é condição material, no final do mês, isso reflete, e o meu colega de trabalho, que às vezes não tem um debate igual o meu, às vezes não tem um debate igual ao do outro colega, ele vai cobrar, entende? A própria estrutura se volta contra você. Então é uma coisa assim que, cara, assim, depois que você falou dessa coisa dos códigos, que eu olhava por uma perspectiva muito mais técnica, isso me deu um pavor aqui, me deu uma angústia, que eu tô assim, eu falei, cara, eu vou virar é o que você falou, uma mecanização, eu vou virar um Chaplin da geografia aqui. Eu vou falar, olha aqui, aluno, agora pensa dessa forma tal. Isso sem falar assim, né, do conteúdo do currículo. A gente só está falando, né, em termos assim, né, da sua estrutura tal, né, que também não se negocia. Mas enfim. Albert. Ajuda a gente. Não sei se eu consigo te ajudar, porque você jogou essa bola para mim. Albert, eu concordo com você
eu vejo que a política do cotidiano eu sempre gosto de trazer para que a gente tenha sempre essa noção da nossa potencialidade, né? De isso de fechar a porta eu que mando. Já falei alguns termos aqui que a gente pode usar para tentar usar dessas habilidades ao nosso favor, de alguma forma, né? A política do cotidiano é muito importante para poder convencer a gente de que nós somos autores da nossa própria aula. Mas eu concordo contigo de que a política do cotidiano ela não é suficiente. A BNCC, ela aparece neste momento não à toa. Claro que ela estava prevista lá em 96, né, na LDB. A BNCC, ela aparece junto, articulada, né, com outros 3 propósitos aí. Reforma trabalhista, né, em que ali a gente abre a possibilidade dos professores serem contratados, sobretudo, por enquanto, em escolas particulares, mas o Zema já tentou fazer isso aí já para as escolas públicas, já sondou isso em Minas Gerais, que é a uberização, né, que é o professor contratado por CNPJ, sem direito trabalhista, né, apenas com prolabore, né. A reforma trabalhista está aí, já articulada com esses interesses da BNCC. Nós temos a reforma da Previdência, articulada com a BNCC. O Albert foi muito feliz ao falar que a BNCC aumenta as nossas gratificações e lá no final a gente vai aposentar com um salário básico. Ou seja, nós perdemos carreira. Isso está diretamente vinculado à BNCC e a essa codificação. Terceiro, vem aí a reforma administrativa, né? E estão prometendo, falando assim, que vai ser só para os servidores novos, né? É a mesma promessa da bagagem. Lembra da promessa da bagagem? Se cobrar bagagem, a passagem não vai abaixar, né? Ou então, qual que era a outra promessa, né? Tantas promessas que fizeram, né? Se tirar a Dilma, o dólar vai R$1. Agora a promessa é também, se privatizar a Eletrobras, a conta de luz vai cair, né? Tudo isso são promessas que a gente vê que está acontecendo. E a promessa da reforma administrativa é dar mais flexibilidade para o serviço público. E a reforma administrativa, ela é a cereja do bolo para a concretização da BNCC no serviço público docente. A reforma administrativa, ela prevê que o servidor público tenha menos estabilidade. Ela prevê que a carreira do servidor público seja reduzida, né? E isso vai diretamente ao encontro daquelas habilidades ali. Quando eu coloco ali um código, né, coloco que o Albert está lá, professor do 7º ano, né, ele vai executar o código EF07GE01, né? Ele vai ter que executar esse código. E se ele não é um professor estável, ele corre risco de, se não alcançar uma determinada meta, lembrando que nós não estamos mais no governo Dilma, onde a gente pode, se alcançar a meta, dobra a meta, não existe mais isso, né? Agora a meta é a meta, ela é quantitativa, ela é bem clara, né? Se você colocar ali que o Albert não alcançou essa meta e esse servidor, Albert, não possui estabilidade dentro do seu trabalho, ele pode ser penalizado por isso. Ele não vai receber, talvez, a gratificação. E aí você mantém o salário congelado, lembrando que o salário dos servidores públicos do Brasil inteiro está congelado por 15 anos. Nós não vamos ter aumento real do salário. Podemos ter até compensação da inflação em algum momento, que a gente ainda não está vendo. Mas não vamos ter aumento real em 15 anos, pelo menos. E nós vamos ter aí essa culpabilização, né, por meio de códigos do trabalho docente. Então, Paulo, Albert, desculpa. O que a gente pode fazer? É tentar resistir de maneira coletiva a esse momento. Claro que
a pandemia nos impede hoje de movimentos sociais, né, na rua, tem nos impedido disso, de ir para a rua, de tentar algum tipo de mobilização coletiva. E nós vamos ter, e infelizmente ainda nós temos a culpabilização dos movimentos sociais, dos movimentos trabalhistas, né, que foram muito culpabilizados com a ascensão da onda conservadora no país. Então nós temos muitos desafios aí pela frente. Mas, de fato, a política do cotidiano, por si só, ela não é suficiente. Ela faz transformações locais, né? E se a gente assumir elas como ato, né, político do nosso trabalho, é muito interessante. Mas nós precisamos assumir a dimensão política da profissão docente em termos de organização coletiva. Né? Então, eu faço essa chamada aí. Não sei se eu dei resposta, Albert, ou talvez piorei o quadro. Provavelmente eu piorei o quadro. Vou passar a palavra para a Sueli, depois o Anderson e o Rodrigo, para a gente passar para a Ofélia, gente. Sueli? Bom dia a todos. Bom dia, professor. Então, professor, ouvindo a fala da Satira e primeiro do Rodrigo, eu concordo com os dois, nesse sentido de a gente tentar fazer alguma coisa para ajudar aqueles que não têm. Então, em 2003, eu era consultora da Natura, eu fui consultora da Natura por muitos anos. Em 2003, eles lançaram um projeto para distribuir umas cartilhas educativas, seria para alfabetização, para escolas públicas no estado de Minas. Na verdade, eu acho que era para o Brasil todo, mas eu fiz para o estado de Minas. E nessa época, eu não tinha formação superior ainda, né? Não conhecia muito, então eu participei assim por curiosidade mesmo. Aí eu procurei algumas escolas do norte de Minas e tal, inscrevi essas escolas e elas foram contempladas. Em Januário, se eu não me engano, eu não lembro bem o número, mas acho que foram 6 ou 9 escolas. E aí foi através da Unimontes, os diretores fizeram uma reunião, receberam, né, os envelopes e distribuiu nas escolas. O fim, eu não sei o que aconteceu, porque eu só participei no momento de indicação. Então, eu indiquei as escolas, foram selecionadas, e aí esse resultado foi as escolas que tiveram, né? Que deram prosseguimento a esse trabalho. Era material educativo, com apostilas, com CDzinho, para educação, para alfabetização. Então, eu acho interessante porque a Natura tem esse projeto, ele financia, né, projetos na educação, eu não conheço muito, eu não estudei a fundo, e aí, agora que o senhor falando, me despertou esse interesse também de investigar, de conhecer mais a fundo qual que é o interesse deles. E daí tem um colega que fala que é para estampar também a propaganda deles, né? Aí, outro assunto que vem, na questão ambiental. Eles promovem muito as causas ambientais, mas eles promovem também a empresa deles, né? Faz muita propaganda. E aí, quando a Satira fala de inscrever e não se preocupar, eu também penso assim, eu penso em resolver o problema, eu sou bem imediatista, né? Aí, vamos lá na Fundação Lehman. Essa fundação é Lehman, né? Em 2018, eu descobri um processo seletivo que a Fundação faz, seleciona professores para fazer planos de aula, elaborar planos de aula. Eu não sei se mais colegas têm conhecimento disso. Aí eu me inscrevi nesse processo seletivo, fiz tudo direitinho lá, né, para poder participar e elaborar esses planos de aula. Nessa época eu já tinha minha formação superior e tal, então eu já podia fazer. Era seleção de professores de Geografia e História. Quando eu já estava quase finalizando o processo, tinha que ir para São Paulo, né, para fazer as capacitações. Aí foi num período que minha mãe estava doente, eu tive que acompanhar ela em Belo Horizonte, então eu não pude finalizar
esse processo, então eu não participei do final. Mas nós sabemos que a Fundação Lema, ela sempre esteve, né, por trás da financiação aí dos projetos de educação e tem seu interesse, com certeza. E aí eu me pergunto, e eu gostaria que o senhor me corrigisse se eu estiver errada, e os colegas também podem colocar. Será que não é a gente mesmo que dá essa abertura? No momento que a gente pesquisa e busca planos de aulas prontos, será que eles não veem que a gente está precisando e daí acha uma brechinha para poder, uma oportunidade para poder entrar? Então, era isso que eu queria colocar. Tá bom? Bom dia a todos. E quem tiver algum complemento e quiser também... sim, eu faço alguns cursos, Instituto Natura, Instituto Ecos, Instituto Unibanco, mas é por curiosidade mesmo, viu? Sou muito curiosa. Então... Obrigado, Sueli. É isso. Sueli, eu vou te interromper para a gente poder correr, que eu já estou morrendo de vergonha da Ofélia aqui, já esperando para começar a aula dela. Mas é isso, acho que a gente vai ocupando esses espaços também, a gente tem que ter essa autocrítica que eu acho que você trouxe no seu comentário, né? O Anderson e o Rodrigo, vocês conseguem falar bem sucintamente para eu poder entregar a aula 10h30 para a Ofélia já com muita vergonha, né? Com cara de pau, né? E muita vergonha. Tranquilo. Não, queria comentar sobre o código mesmo, os códigos do ensino médio, que na hora que você vai analisar, eles não definem bem o que é geografia e é comum a todas as ciências humanas. Então, isso eu não entendo muito bem, sim, mas parece ser um problema também, porque você vai discutir lá território. Eu compreendo que o território é uma discussão filosófica em todas as áreas de ciências humanas, né? E aí, qual que fica o papel do geógrafo, por exemplo? Rodrigo, você quer comentar? Não, é só isso mesmo, só para falar que parece que tem uma pulverização, junta tudo dentro das áreas humanas, e aí depois vê o que dá. No ensino médio, isso que eu percebi. Mas eu posso ter errado também, porque é um trem que eu estou ainda caminhando, engatinhando ainda. O ensino médio, ele responde à reforma, né, do ensino médio, né? Então, a BNCC do ensino médio ela é muito particular. Por isso que até nos slides eu trouxe habilidades da fundamental, que ainda a gente vê mais geografia ali, né? Mas eu vejo, assim, que a gente tem esse problema do esvaziamento do conteúdo, conceitos muito soltos, né? Uma concepção ali básica da BNCC, que é a chamada de raciocínio geográfico, que é uma concepção muito fundamentada ali nos estudos lablachianos, gente. É uma concepção de geografia fundamentada no positivismo. Positivismo lá do início do século XX. Então, é uma geografia que, em termos teórico-conceituais, epistemológicos, né, pelo menos aquela introdução ali, quando fala qual que é o objetivo principal da geografia na BNCC, ela é uma geografia que a gente pode considerar até um pouco arcaica, né? Mas o grande risco de se assumir lá é a BNCC como algo único e comum e nacional, né? Ou seja, você não tem outras geografias, ou seja, você não tem outras concepções de território, você não tem outras concepções de região, né? Então, esse é o grande risco. Não é nenhum problema você assumir o raciocínio geográfico como pressuposto da BNCC. O problema é ele ser o único pressuposto, né? E aí fica essa questão aí para a gente lidar como professores de geografia com esses conteúdos. Pessoal, 10h29, eu gostaria muitíssimo de agradecer a todos vocês pelos sábados aqui conosco. Foram muito profícuos, eu aprendi muito. Estou à disposição de vocês para dúvidas, esclarecimentos. As dúvidas e esclarecimentos sobre os trabalhos, a gente vai dialogando junto com os tutores, né? Conversem com eles, eles repassam para mim o que for necessário, né? Eu gostei muito de estar aqui com vocês e eu queria manifestar assim, que hoje, por exemplo, esse debate que a gente fez, essa geografia do encontro que a gente está fazendo, ela é uma tessitura que deve ser permanente, né, na nossa prática docente. Inclusive, defendo como política de Estado, né, que esses espaços sejam parte da nossa carga horária de trabalho. Espaços de formação continuada são espaços de carga horária de trabalho do professor,
que muitas vezes não é reconhecida. Gostei muito de estar aqui com vocês, de compartilhar esses momentos. Vou pedir milhões de desculpas com a minha cara de pau de sempre para a Ofélia, por roubar aí um tempo da aula dela, né? Ofélia, a aula começou 8h45, então se você quiser também passar uns 15 minutos, porque o pessoal foi chegando com atraso também, tá bom? Então, eu estou considerando aí, se você for passar 15 minutos nesse nosso combinado, eu estou te roubando 15, tá bom? Gente, bom dia a todos, bom sábado, boa aula, Ofélia. Obrigado e mil desculpas de novo.